Olá pessoal, na aula de hoje, dentro do assunto anéis de polinômios, a gente vai falar de raízes de polinômio, Raízes de polinômio é uma coisa que vocês já estão acostumados a trabalhar, desde lá do ensino médio, Então vamos lá, o assunto da nossa aula de hoje é raízes de polinômio. Raízes de um polinômio. Bom, na aula anterior, que foi um material que eu disponibilizei, que eu fiz à mão sobre o algoritmo da divisão para polinômios, Então, na aula anterior, a gente viu o algoritmo da divisão para polinômios, que está disponível lá no nosso ambiente em um arquivo PDF, Então, só recordamos que se A é um anel comutativo com unidade, anel comutativo com unidade, f de x, g de x são polinômios no anel A, São polinômios no anel A na indeterminada x. O que isso quer dizer? São polinômios cujos coeficientes pertencem ao conjunto A, e na variável x, certo? Seja um anel comutativo com unidade, f e g pertencente a A de x, g de x diferente de zero. Vou colocar assim. Não. G de x diferente de zero. Um polinômio cujo coeficiente dominante é inversível. E g de x diferente de zero, um polinômio cujo coeficiente dominante é inversível, certo? Então, existem e são únicos polinômios, Q de x, R de x, pertencente a x, tais que f de x é igual, vou escrever mais para cá para caber tudo aqui, f de x é igual a g de x vezes q de x mais r de x, com r de x igual a zero, ou grau, que a gente está representando o grau assim, de r de x menor que o grau de g de x, certo? Então, isso foi basicamente o que nós fizemos, no material PDF que está disponível no nosso ambiente, A gente mostrou o algoritmo da divisão para polinômios, Lembrando que vocês já conhecem o algoritmo da divisão para inteiros, Isso é um resultado que se estuda bastante em teoria dos números e se usa bastante, Inclusive, a gente já usou esse resultado algoritmo da divisão, também conhecido como algoritmo de Euclides, para inteiros, aqui na nossa disciplina de estrutura algébrica, para concluir alguns resultados, Agora,
o que a gente está falando é que esse algoritmo ele também vale para polinômios, né? Se você tem algumas condições, né? Que condições é essa? Primeiro, eu tenho que ter que A é um anel comutativo com unidade, né? Certo? Então, se A é um anel comutativo com unidade, eu tenho dois polinômios em A de x, né? Esse polinômio f de x pode ser qualquer, mas esse g de x tem que ser tal que o seu coeficiente dominante é inversível, né? Eu espero que isso tenha ficado claro na demonstração, né? Que essa condição é necessária, né? A gente usou fortemente essa condição, né? Do coeficiente dominante do polinômio g de x ser inversível, né? Uma vez que eu tenho isso, né? Uma vez que A é um anel comutativo com unidade e g de x é um polinômio sobre esse anel cujo coeficiente dominante é inversível, eu posso dividir qualquer polinômio nesse anel por esse polinômio g de x, né? E o que esse resultado me diz é que vão existir únicos polinômios, q de x e f de x, tal que eu posso escrever f de x como sendo g de x vezes q de x mais f de x. Esse polinômio f de x pode ser um polinômio constante igual a zero, né? Ou pode ser um polinômio cujo grau é menor que o grau de g de x, né? Lembrando que é muito análogo ao que a gente faz para inteiros, né? A gente está dividindo o polinômio f de x por g de x. Então, eu sei que vai ter um polinômio, que a gente chama de quociente, né? Como se fosse o quociente da divisão, que quando eu multiplico por g de x, né? Somo mais alguma coisa, vai dar f de x. Se esse polinômio g de x divide f de x, né? Então, esse f de x aqui vai ser zero, né? Certo? Se não divide, né? Esse f de x vai ser diferente de zero, né? Então, se o polinômio ele é diferente de zero, a gente pode falar em grau, né? E nesse caso, a gente tem que o grau de r tem que ser necessariamente menor que o grau desse polinômio aqui. Porque uma vez que eu estou dividindo por este polinômio, se o grau de f de x for maior ou igual que esse, eu ainda posso dividir ele, né? Então, eu vou dividir até obter o grau menor, certo? É igual nos números mesmo, né? Enquanto o número for maior, dá para a gente dividir, né? A gente para de dividir quando o número for menor do que o dividendo, né? Certo? Então, vamos lá. Então, isso é só uma recordação, né? Como eu disse, isso está no nosso material, no ambiente. Então, vamos considerar o polinômio. Consideremos o polinômio g de x igual a x elevado a n menos 1 no anel dos inteiros, tá? Certo? Então, observe que olha só, nós temos o polinômio g de x igual a x elevado a n menos 1, né? Então, eu tenho um polinômio não constante cujo coeficiente dominante é 1, né? Que o grau dele é n, certo? O coeficiente dominante dele é o an igual a 1, né? E nós sabemos que 1 é inversível em z, né? Na verdade, nós sabemos que os únicos elementos inversíveis em z é o 1 e o menos 1, né? E espero que saibam mostrar isso, né? Isso é uma coisa que se aprende lá em teoria dos números, ok? E isso é importantíssimo porque
é com essa informação que a gente pode concluir que os inteiros não é um anel de divisão, né? Então, observemos que o coeficiente dominante de g de x é 1 e 1 é inversível em C. Então, segue do teorema algoritmo da divisão, né? Segue do algoritmo da divisão que podemos, olha só, quando eu posso dividir um polinômio qualquer no anel A por um polinômio gx? Quando esse anel é um anel comutativo com unidade e esse polinômio é diferente de zero e tem o coeficiente dominante inversível, que é o nosso caso, né? Nós estamos nos inteiros, que é um anel comutativo com unidade, né? A unidade é 1, certo? Além disso, o nosso polinômio é um polinômio cujo coeficiente dominante é inversível. Então, segue do algoritmo da divisão que podemos dividir qualquer polinômio f de x pertencente aos inteiros, né? Por g de x, certo? Ok? Então, desta forma, podemos escrever f de x, então, vai ser igual a um g de x vezes um q de x mais um r de x. Para algum, vou escrever, para algum q de x, r de x pertencente a x, com r de x igual a 0. Não, acho que a escrita assim não tá bom. Vamos escrever assim. Com r de x igual a 0, ou grau de r de x menor que o grau de g de x, certo? Algum q de x, r de x pertencente a g de x, né? Lembrando que esse q de x e r de x são únicos, né? Então, qualquer polinômio nos inteiros eu posso dividir ele por esse polinômio aí, né? Xn menos 1, certo? Porque esse polinômio, o coeficiente dominante é inversível e o anel dos inteiros é comutativo com unidade, ok? Então, a gente observa o seguinte, né? Que a gente também definiu, né? Se r de x é 0, então f de x vai ser igual a g de x vezes um q de x. Quando eu digo aqui o zero, né? É o zero dos inteiros, que por sua vez é zero mesmo, né? Que é igual a 0. Então, f de x é igual a g de x vezes q de x, e a gente tem, por definição, que isso implica, né, as duas coisas. Implica que g de x divide f de x, certo? Okay? Se r de x é igual a 0, né, o zero do anel, então eu tenho que g de x divide f de x, ok?
Isso é a definição que também está no nosso material passado lá no ambiente. Bom, agora a gente quer apresentar a seguinte definição. Antes disso, observação, vou chamar isso de 1. Segundo, né? G aplicado em 1 é igual a 1 elevado a n menos 1, né? E isso é igual ao zero do anel Z, né? Que é igual a zero, certo? Então, eu tenho que G aplicado em 1 é igual a zero, né? Quando isso acontece, né? Esse número aqui no anel que satisfaz essa condição recebe um nome especial, certo? Neste caso, dizemos que alfa igual a 1 pertencente a Z é uma raiz. É uma raiz do polinômio de x, certo? Mas geralmente temos a seguinte definição. Seja um anel, certo? F de x igual a 0 mais A1x mais AN de x elevado a n pertencente a de x, certo? Pertencente a um anel de polinômios e alfa pertencente a A. Certo? Dizemos que alfa é uma raiz do polinômio f se f de A, f avaliado, a gente costuma falar assim, né? F avaliado em alfa, né? O que é avaliar um polinômio em alfa? É fazer isso, né? É substituir a minha variável x por esse alfa, né? Porque olha assim, f está aplicado em x. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente substituindo x por alfa, né? Mais a n, alfa n, é igual ao zero do anel, certo? Então, nós dizemos que alfa é uma raiz do polinômio sobre esse anel A, se quando eu avalio f nesse alfa, nesse elemento do anel, vai me dar o zero do anel, certo? Então, observação, né? Faz sentido a gente escrever isso, né? Que vou escrever só assim. Note que como os A em si pertence a A e alfa pertence a A, temos que, né, a gente já escreveu isso aí, f de alfa pertence a A, né? Por quê? Porque eu tenho que f de alfa nada mais vai ser do que o produto entre elementos de A e soma de elementos de A. Mas sendo A um anel, ele é fechado tanto com relação ao produto quanto com relação à soma, certo? Então, se a gente está somando e multiplicando elementos de A, a gente continua em A, certo? Então, a gente acabou de ter um exemplo, né? A gente tem que 1 é uma raiz desse polinômio, né?
x, xn menos 1, ok? Então, agora falando de raízes, a gente tem alguns resultados interessantes, né, sobre raízes de polinômios, ok? Que é o que nós vamos ver agora. Que o nosso objetivo principal aqui é mostrar que o número de raízes de um polinômio não excede o grau deste polinômio, certo? Em um anel de integridade. Se eu estou em um anel de integridade, o número de raízes do meu polinômio não excede o grau do polinômio, certo? Então, aqui a gente só escreveu a definição de raízes, que é uma coisa que vocês já estão familiarizados, né? Vocês já fazem isso lá no ensino médio, ok? Então, agora vamos observar o seguinte. Apresentamos agora o seguinte resultado. Bom, olha só. Antes vou fazer como exemplo, né? Certo? Então, consideremos o polinômio g de x igual a xn menos 1, certo? Ok? Então, já vimos, né? A gente já acabou de observar isso. Sabemos que alfa igual a 1 é raiz, né? É raiz. Não, na verdade, eu vou escrever assim. Note que podemos escrever. Não, vou só colocar note que. Olha, como que eu posso escrever xn menos 1? Eu posso escrever xn menos 1 como sendo x menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 mais reticência até x elevado a n menos n, que dá 1, certo? Eu posso escrever isso aqui, x elevado a n menos 1 é o mesmo que x elevado a n menos 1 elevado a n, né? E isso eu posso escrever dessa forma, ok? Eu sempre consigo escrever isso dessa forma. Se eu abrir esse produto aqui, eu vou voltar nisso aqui, ok? Então, eu tenho isso, certo? Então, vamos chamar isso de x. Então, eu posso escrever xn menos 1 como sendo x menos 1 vezes um q de x mais um r de x, certo? Onde q de x é igual àquilo lá, xn menos 1, mais xn menos 2, mais 1, e r de x é igual a 0, né? Mas observe que se r de x é igual a 0, eu posso escrever também isso aqui como sendo g de 1, né? Porque g aplicado em 1 é 0, porque a gente sabe que 1 é raiz desse polinômio, ok? Certo? Assim, xn menos 1 é igual a x menos 1 vezes q de x mais g de 1, né? Que é esse g aqui, que é esse polinômio aqui, né? Certo? G de 1, né? Observe assim. Isso é g de x é igual a x menos 1 vezes q de x mais g de 1, certo? Onde 1 é raiz desse polinômio. Onde 1 é raiz de g de x, certo? A verdade que eu tenho é isso, né? Então, recapitulando, veja só o que a gente está fazendo, gente. A gente tem um polinômio que é da forma xn menos 1. Eu sei que 1 é raiz desse polinômio, a gente já mostrou isso.
né? Que G aplicado em 1 é 1 menos 1 que dá 0. Mas eu posso escrever esse polinômio dessa forma. Se eu chamo esse aqui de Q de x, né? E eu tenho então que isso é da forma um polinômio vezes um Q de x mais o resto. Onde esse resto aqui é quem? É o zero do meu anel. Como eu estou sobre os inteiros, é o zero, né? Então, eu posso escrever isso como sendo Q de x, esse polinômio vezes Q de x, onde Q de x é isso, mais R de x, que é igual a zero, né? Mas zero, por sua vez, é igual a G aplicado em 1 também, porque quando eu aplico G aqui em 1, né? Quando eu aplico G em 1, me dá zero, né? Então, assim, eu tenho que esse polinômio que eu estou chamando de G de x é igual a x menos 1, mas quem é esse 1 aqui? Esse 1 aqui é uma raiz do meu polinômio G de x, vezes Q de x mais G aplicado em 1, certo? Então, eu sempre consigo escrever um polinômio, né? Então, o que a gente vai mostrar é que isso é possível sempre, né? Então, se eu tenho um polinômio e pego a raiz dele, no nosso caso aqui é 1, eu sempre consigo escrever esse polinômio como sendo x menos sua raiz, vezes um outro polinômio nesse anel, mais esse polinômio aplicado em sua raiz. Eu sempre consigo fazer isso, né? É o que a gente vai observar isso aqui agora, né? Então, portanto, sendo alfa igual a uma raiz de G de x, temos que G de x é igual a x menos alfa vezes um Q de x mais G de alfa, certo? Para algum. Certo. Não vou escrever aqui não, porque eu já expliquei ali, já especifiquei quem é o Q de x, certo? Então, o que a gente tem é que, se eu tenho um polinômio, eu sempre vou conseguir escrever ele dessa forma. Dado uma raiz dele, eu sempre consigo escrever isso, né? Então, e isso, ocorre em geral. Em outras palavras, não, mais precisamente, temos o seguinte resultado. Eu acho que eu não coloquei a condição lá na definição de raiz do polinômio ser diferente de zero. Deixa eu ver aqui. Não coloquei. Deixa eu só conferir isso aqui. Eu exijo que ele seja um polinômio diferente de zero. Não. Seja f pertencente a x, um polinômio. Peraí. Primeiro, especificar, é claro, né? Seja A um anel comutativo com unidade. Porque o teorema do algoritmo de Euclides, né? Para ele valer, o anel tem que ser pelo menos comutativo com unidade, né? Um anel comutativo com unidade.
f de x pertencente a A de x e alfa pertencente a A, certo? Então, existe um Q de x e um R existe um Q de x pertencente a A de x, tal que f de x é igual a x a, importante, né? Eu tenho que, peraí, deixa eu pensar aqui na demonstração, se eu tenho que falar que esse eu vou escrever aqui na demonstração, eu vou ver se eu preciso falar que esse alfa é raiz de f de x ou não, né? Então, na verdade, a forma que eu escrevo aqui, mais f de x, mais f de x não, mais f de alfa, certo? Então, seja A um anel comutativo com unidade, f de x um polinômio sobre o anel A na indeterminada x, alfa é um elemento de A. Então, existe um Q de x em A tal que f de x é da forma x menos alfa vezes Q de x mais f de alfa, que é basicamente o que a gente escreveu aqui, né, gente? Certo? Então, vamos lá, demonstração. Então, olha só. Então, vamos considerar g de x como sendo justamente esse polinômio ali, né? Seja g de x igual a x menos alfa, né? Certo? Então, note que o coeficiente dominante de g de x é A1 igual à unidade do anel, né, gente? Quando aqui não está aparecendo o coeficiente, é porque o coeficiente é a unidade do anel, né? Então, porque a gente tem que é o elemento, né? Que você multiplica vezes o outro dá ele mesmo, é a unidade do anel, certo? Na verdade, aqui nem é exatamente que x é uma variável, né? Não necessariamente está aí, mas é realmente dessa forma. Se a gente define um polinômio, né? Quando não aparece esse coeficiente aqui, está subentendido que ele é a unidade do anel, né? Então, o coeficiente dominante do meu polinômio g de x é A1, porque aqui é um polinômio de grau 1, né? Igual à unidade do anel, que é inversível, né? Porque a unidade do anel é inversível, o seu inverso é ele mesmo, né? O coeficiente é AX, é A1 que é inversível. Certo? Então, segue do algoritmo da divisão, o algoritmo de Euclides, né? Do algoritmo de Euclides ou da divisão para polinômios, da divisão, que existem e são únicos, que x e r de x, polinômio sobre o anel A, certo? Tais que f de x, né? Se eu tenho que A é
igual, ou seja, é um polinômio não nulo cujo coeficiente dominante é inversível. Então, eu posso dividir qualquer polinômio sobre o anel por ele, né? Então, f de x é igual a um g de x vezes um q de x mais r de x, né? Com r de x igual a 0 ou grau de r de x menor que o grau de q de x, de g de x. Certo? Mas vamos lembrar aqui, ó, quem é o nosso g de x? O nosso g de x é x menos 1, né? Então, vamos substituir aqui logo, tá? X menos 1, certo? Agora, observemos o seguinte, o grau do nosso polinômio g de x é 1, né? Então, eu estou dizendo que f de x é dessa forma, onde r de x é 0 ou o grau de r de x é menor que 1, né? Então, dizer que é 0 ou o grau é menor que 1, eu estou dizendo que ele é constante, né? Porque se o grau é menor que 1, o grau só pode ser 0, né? E quando que um polinômio tem grau 0? Quando ele é igual a um elemento do anel não nulo, né? Certo? Mas se ele, aí nesse caso ele é dito polinômio constante. Mas se ele é nulo também, é o polinômio nulo, ele também é um polinômio constante, né? Então, na verdade, nós temos nas duas condições, nas duas possibilidades para r de x, que ele vai ser um polinômio constante, certo? O que implica que r de x é um polinômio constante. Certo, gente? Né? Porque ou ele é 0, ou o grau dele é menor que 1. Mas dizer que o grau dele é menor que 1, eu estou dizendo o quê? Que o grau dele é 0. Porque qual é? Porque o grau é um inteiro positivo. Se ele é um inteiro positivo menor que 1, só pode ser 0. Então, se ele é 0, eu estou dizendo o quê? Que esse polinômio é um polinômio constante, certo? E aqui também ele é um polinômio constante, então a gente só tem essa opção para r de x. Ok? Agora, observemos que quando eu calculo f em alfa, isso vai dar o quê? Vai dar alfa menos alfa, não é isso? Vezes q de alfa mais r de alfa, certo? Ok? Então, isso implica que f de alfa é igual a r de alfa, né, gente? Por quê? Porque aqui eu vou ter alfa menos alfa e isso me dá o quê? O zero do anel, né? Então, o zero do anel vezes qualquer. Lembrando que se eu avalio o Q em alfa, isso me dá um elemento do anel, né? Então, eu vou ter, e eu sei que qualquer elemento do anel vezes o zero do anel me dá o zero do anel, né? Então, isso me dá o zero do anel, mais qualquer elemento do anel vai me dar o outro elemento qualquer que eu estou somando, né? Então, tem isso. Eu tenho que f de alfa é igual a r aplicado em alfa. Mas eu sei que esse r é um polinômio constante. Se ele é um polinômio constante, ele é igual a um valor, né? A um valor não, a um elemento do anel, certo? Então, ele é igual a um elemento do anel. Esse elemento é fixo, então, né? Então, uma vez que ele é igual a f de alfa, ele vai ser sempre igual a f de alfa, né? Certo? E, portanto, agora observamos que, então, portanto, R de alfa sendo R de x
constante, temos que f de x é igual a f de alfa e agora eu posso escrever f de x vai ser então x menos alfa vezes um q de x mais f de alfa, né? Como a gente queria mostrar, certo? Então, se eu tenho f, um polinômio qualquer sobre um anel comutativo com unidade, e alfa é um elemento nesse anel, eu sempre consigo escrever esse polinômio dessa forma, né? Como sendo x menos alfa vezes um q de x mais f aplicado nesse alfa, certo? Onde o resto vai ser sempre f aplicado em alfa. Por quê? Porque esse resto, nesse caso, vai ser um polinômio constante, ok? Então, com isso, a gente vai fazer o seguinte colorário, que é uma consequência imediata desse resultado, né? Para que assim a gente possa mostrar o nosso resultado principal, que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Então, vamos lá, colorário. Seja A um anel comutativo com unidade e f de x um polinômio qualquer sobre esse anel, certo? São equivalentes. Vamos chamar de A. Alfa é raiz de f de x e B, x menos alfa divide f de x. Certo? Então, lembrando que quando eu digo que é equivalente, né, eu estou dizendo que uma implica na outra, né? É o se somente se. A se somente se B, né? Então, vamos lá. Mas isso é muito fácil, né? Depois do que a gente fez, né? De acordo com o teorema, deixa eu escrever aqui, né? Seja unidade, tem que explicar aqui, f e alfa um elemento de A. F de x pertencente a A de x e alfa um elemento de A, certo? São equivalentes, né? Então, do teorema anterior, né? Então, vamos mostrar que A implica B, certo? Então, de acordo com o teorema anterior, podemos escrever a gente pode escrever f de x pelo teorema anterior, x menos alfa vezes um q de x mais f de alfa, certo? Para algum existe, né? Vou escrever assim, de acordo com o teorema anterior, existe q de x pertencente a A de x, tal que f de x eu posso escrever dessa forma, não é isso? Foi isso que a gente acabou de mostrar, né? Então, o que isso implica, né? O que implica que f aplicado em alfa, f aplicado em alfa, né? É igual a alfa menos alfa vezes q alfa mais f de alfa. Isso implica aqui. Mas veja só, o nosso alfa é uma raiz do
polinômio f de x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que f aplicado em alfa é zero, né? É isso que eu quero escrever aqui, tá? Não é isso. A gente já vai usar isso aqui, ó. Mas esse f de alfa é quanto? Esse f de alfa é zero. Por quê? Porque a gente está admitindo, por hipótese, que alfa é uma raiz de f de x, né? Então, isso implica que f de x é igual a x menos alfa vezes q de x, pois alfa é raiz de f por hipótese. Certo? E o que isso quer dizer? Né? A gente sabe da definição de divisibilidade de polinômios, que isso implica que x menos alfa divide f de x. Certo? Portanto, o que implica que x menos alfa divide f de x. Certo, gente? Ok? Então, x menos alfa divide f de x. Ok? Então, a gente já mostrou que A implica B, né? Resta mostrar que B implica A. Ou seja, que se x menos alfa divide f de x, então alfa é raiz de f de x, né? Mas, dizer, né? Suponha que x menos alfa divide f de x, né? Certo? Então, pela definição disso aqui, o que é que nós temos? Existe um polinômio, né? Existe um h de x, um g de x, como vocês quiserem chamar, né? Tal que f de x tal que f de x é igual a x menos alfa vezes h de x, certo? Então, isso implica que avaliar f em alfa é alfa menos alfa vezes h de alfa, né? Então, eu tenho que f de alfa mas alfa é um elemento de A. Então, alfa com o seu oposto me dá o elemento zero do meu anel, vezes h de alfa. Mas h de alfa também é um elemento de A. Então, isso aqui me dá o zero do anel. Certo? Então, portanto, f de alfa é o zero do anel e alfa é raiz de f de x, né? Como nós queríamos mostrar, certo? Então, é se somente se alfa é raiz de um polinômio f de x, se somente se x menos alfa divide f de x, certo? Vamos fazer um exemplo? Vou escrever o exemplo aqui e resolvo lá. Determine o resto e o quociente da divisão de f de x igual a x à quarta mais x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x por g de x igual a x menos 1 em 16, tá?
Bom, observemos o seguinte. Quando eu faço F aplicado em 1, né? Quando eu faço F aplicado em 1, né? Eu tenho o quê? 1/4 mais 1 ao cubo, mais 4 vezes 1 ao quadrado, mais 1. E isso dá quanto? Isso me dá 7, né? E 7, né, em 16, é congruente a 1 módulo 6, né? Certo? Então, portanto, F de 1 é diferente da classe do zero, né, em 16, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1 não é a raiz desse polinômio, certo? Logo, alfa igual a 1 não é raiz de f de x e x menos 1, não é isso? X menos 1 não divide f de x, né? Porque pelo que a gente acabou de fazer, né? O polinômio x menos alfa divide f de x se somente se alfa for raiz do polinômio. Mas o nosso alfa aqui é quanto? É 1. E 1 não é raiz desse polinômio em 16. Pelo menos em 16 não é, né? Então, a gente tem que x menos 1 não divide f de x pelo resultado que a gente acabou de mostrar. Então, nesse caso, a gente tem que o polinômio r de x é diferente do zero do anel, certo? E a gente tem que determinar, então, agora quem é esse q de x, quem é r de x. Então, vamos lá. Então, vamos fazer nossa divisão. Então, nós temos x² mais x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais x dividido por x menos 1, né? Então, lembrando que nós estamos em 16, né? Eu tenho aqui 1, né? Para eu zerar isso aqui, né? Fazer 6, eu tenho que dar 0 aqui do anel, ou eu posso dar 6. Né? Porque 6 em 16 é 0, né? Então, eu vou multiplicar aqui por menos 5x. Multiplicando por menos 5x, por que eu multipliquei por menos 5x? Porque eu preciso do número que quando eu somo com esse daqui, que é 1, me dá 6, né? No caso é 5. Então, menos 5x vezes x dá menos 5x ao quadrado. Então, vou pra cá mais 5, desculpa, isso, mas eu preciso de cubo. Então, menos 5x ao cubo vezes x dá menos 5x à quarta. Então, vamos para cá mais 5x à quarta, né? Aí, menos 5x vezes 1 mais 5x ao cubo. Vem para cá menos 5x ao cubo. Então, eu tenho aqui, somando, eu tenho aqui 6x à quarta, certo? Menos 4x ao cubo, né? Agora desce mais 4x ao quadrado mais x, né? Isso aqui é 0 porque nós estamos em 16, certo? Então, agora aqui eu tenho menos 4x ao cubo, certo? Então, menos 4, né? Para eu completar aqui, para dar 6, eu preciso de 2, né? Então, eu tenho aqui. Então, eu vou multiplicar aqui. Né? Eu posso aqui também já mudar por 16, né? Também posso fazer isso, porque veja só. Quando eu tenho aqui menos 4x ao cubo, é o mesmo que 2x ao cubo em 16. Porque o meu 16, porque 4 é congruente a 2 módulo 6, certo? Mas vamos fazer com isso mesmo. Então, aqui eu tenho que multiplicar, eu tenho que ir negativo, então vou somar, né? Mais 2x ao cubo, né?
Então, quando eu somo 2x ao cubo, eu vou ter mais 2x ao cubo, não, 2x ao quadrado. Então, eu vou ter mais 2x ao quadrado vezes x, que dá mais 2x ao cubo. Então, vem para cá, menos 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado vezes menos 1, menos 2x ao quadrado. Então, vem para cá, mais 2x ao quadrado, né? Certo? Então, eu tenho aqui esse com esse vai zerar, né? Então, vai ficar 4 mais 2 vai dar menos 6x ao cubo. Só que 6 é congruente a zero, módulo 6. Então, isso aqui dá menos 6x ao cubo, mais 6x ao quadrado e desce mais x, né? Isso aqui dá zero e isso dá zero. E aqui a gente tem x. Lembrando que o nosso resto tem que ser zero ou o grau dele tem que ser menor que o grau do dividendo, né? Só que no nosso caso, o grau aqui é 1 e aqui também é 1. Então, a gente precisa dividir mais uma vez, né? Então, dividindo aqui, eu tenho mais 1, né? Então, mais 1 vezes x dá mais x. Vem para cá, menos x. Mais 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Vem para cá, mais 1, né? Então, vai sobrar aqui 0, 1, né? Então, conclusão. Conclusão, a gente tem que... Então, x à quarta mais 4 mais x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x é igual a x menos 1 vezes menos 5x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1 e mais 1, né? Que foi o nosso resto que sobrou. Mais 1, certo? Então, isso é igual a x menos 1 vezes, só mudando por 16 mesmo. Menos 5 no 16, né? É congruente a 1 módulo 6, né? Porque menos 5 menos 1 dá menos 6. Então, isso vai dar x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1 mais 1. Só verificar se está certo, né? Nossa continha. Então, vou ter x à quarta mais 2x ao cubo mais x menos x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 1 mais 1. Então, isso vai dar x à quarta mais 2x ao cubo menos x ao cubo, x menos x ao quadrado dá menos x ao quadrado, né? Não, tá errado. Menos 2x ao quadrado mais x, certo? Ok. E isso, mais menos 2 é congruente a quem? Menos 2 é congruente a 4 módulo 6, né? Então, na verdade, a gente tem x à quarta mais x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x, ok? Então, tá certo a nossa conta, ok? Então, portanto, a gente tem que Q de x é x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1 e f de x é o polinômio constante igual a 1, ok? Então, observe, né, como a gente observou, o 1 não é raiz desse polinômio. Logo, o nosso resto ia ser necessariamente diferente de zero, certo? E a gente chegou à conclusão que ele é um polinômio constante igual a 1. Agora, observe o seguinte, né? Se eu tomo vou colocar assim. Note que 1 é raiz de
x à quarta mais x ao cubo mais 4x ao quadrado, né? Em 16, né? Por quê? Porque se eu substituo aqui por 1, né? Então eu vou ter 1 mais 4, que vai dar 6, né? E 6 em 16 é 0, né? Então a gente tem que 1 é raiz desse polinômio aí, vou chamar de h de x, certo? Então, x menos 1 divide esse polinômio. X à quarta mais x ao cubo, colocar h de x. Então, x menos 1 divide h de x, né? O que implica que h de x é igual a x menos 1 vezes o q de x para algum q de x em z. A gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo a divisão aqui. Para algum q de x em z6 de x, certo? Então, veja só. Observe que eu posso escrever h de x como sendo x menos 1 vezes 5x. Eu já mudei aqui, né? Menos 5x ao cubo mais 2x ao quadrado. Só que menos 5 é congruente a 1, então é x ao cubo mais 2x ao quadrado, né? Faça essas continhas e verifique, né, que vai dar exatamente esse polinômio aqui, ok? Então, pronto. Espero que vocês tenham entendido, né, como que a gente faz para usar o resultado que a gente acabou de mostrar, né? A gente fez isso nessas duas, no exemplo e nessa observação, né? Primeiro, a gente verificou que 1 não é raiz do polinômio. Como eu quero dividir por x menos 1, né? Então eu verifiquei primeiro que 1 alfa igual a 1 não é raiz do polinômio. Então eu já sei que o meu resto vai ser necessariamente diferente de 0. Aí eu só tenho que fazer a continha agora e verificar quem vai ser QX e quem vai ser R, sabendo que ele tem que dar diferente de 0, né? Segundo, né? Nesse polinômio, quando eu calculo, né? Avalio h em 1, me dá 0, né? Nesse anel aqui, me dá 0. Então, eu sei que 1 é raiz desse polinômio. Então, pelo resultado, x menos 1 divide h de x. Ou seja, o meu resto, nesse caso, vai ser 0. Então, quando eu dividir h de x por aquele polinômio, eu tenho que encontrar o resto 0. Se eu encontrar o resto diferente de 0, é que tem alguma conta errada, ok? Então, por fim, vamos ao principal resultado dessa aula, né? Que é o teorema. Seja A, ó, aqui a gente vai exigir que A é um anel de integridade, isso é importante, tá? Seja A um anel de integridade. Certo? O número de raízes de f de x pertencente a A de x não ultrapassa o grau de f de x, certo? Então, o número de raízes de um polinômio em um anel de integridade, né, ou domínio, que também é a mesma coisa, é sempre menor ou igual que o grau desse polinômio, certo? Demonstração, né? Então, o número de raízes de f de x pertencente a A de x, onde A é um anel de integridade, nunca ultrapassa o grau do polinômio, certo?
Então, uma coisa importante aqui, né? É o número de raiz de f de x pertencente a com f de x diferente de zero, tá? Isso é importante, porque se ele não é um polinômio não nulo, não faz sentido falar em grau, né? Então, o número de raízes de f de x, onde f de x é um polinômio não nulo, nunca ultrapassa o grau de f, certo? Então, como f de x é diferente de zero, podemos falar em grau de f de x. Né? Só faz sentido dessa forma. Né? Então, vamos supor que o grau de f de x seja n igual ao grau de f de x. Né? Esse n é um natural, né? A gente sabe, é um inteiro positivo, tá? N natural só, pode ser zero, ok? Então, nós vamos mostrar esse resultado por indução sobre o grau, certo? Procedemos por indução sobre o grau de f de x, certo? Então, a gente vai proceder por indução sobre o grau de f de x. Se n é igual a zero, então f de x é igual a 1 a 0, com a índice zero pertencente ao anel A e a índice zero diferente de zero, né? De zero do anel. Porque a gente está falando que esse polinômio é um polinômio não nulo, certo? Então, logo, f não admite nenhuma raiz. Certo, gente? Né? Porque se ele é um polinômio constante, diferente de zero, não tem nenhum elemento no anel que, quando eu substituir aí, vai dar zero, porque sempre vai ser a zero, né? Então, ele não admite nenhuma raiz e tá ok, então, pelo nosso resultado. Porque a gente quer mostrar que não ultrapassa o grau, né? Mas se ele não admite nenhuma raiz, tá ok, né? Então, suponha que n é maior que zero e que o resultado é válido e que a nossa afirmação, é verdadeira para todo polinômio f, vou chamar de outro ali, para todo polinômio g de x em ax, cujo grau é menor ou igual a n menos 1, né? Na verdade, como eu disse, a gente está procedendo por indução. Nesse caso, a gente está procedendo por indução segundo o princípio, né? Então, a gente supõe que n é maior que zero e que a afirmação é verdadeira para todo polinômio aqui, né? Cujo grau não supera n menos 1. Essa é a nossa hipótese de indução, né? Como vocês sabem, lá com a demonstração de indução, isso é o que a gente chama de hipótese de indução. Então, vamos lá. Olha
pertencente a A, né? Bora colocar assim. Se F admite uma raiz, certo? E alfa pertencente a A é esta raiz. Vou colocar, não, assim. Se f de x admite uma raiz alfa pertencente a A, então, né, x menos alfa divide f de x, certo? Então, x menos alfa divide f de x, ok? E a gente tem que f de alfa é zero também. A gente tem isso aqui. Vou escrever assim, então, f de alfa é zero, ok? Então, se f admite uma raiz, certo? A alfa pertencente a A, então f de alfa é zero, ok? E, então, como 1 e como grau de f de x e como 1 é menor ou igual que o grau de f de x, ok, né? Porque veja só, a gente está supondo que n é maior que zero. E n é o quê? A gente tomou n como sendo o grau do nosso polinômio f de x. Se eu suponho que ele é maior que zero, então ele é maior ou igual a 1, né? Então, se f admite uma raiz, então eu tenho 1, né? Uma raiz, e uma raiz é menor ou igual que n, porque eu estou supondo que n é maior ou igual que 1, certo? Então, tá ok. Agora, vamos supor que f admite outra raiz além de alfa, né? Se f admite outra raiz beta pertencente a A, certo? Com beta diferente de alfa, certo? Podemos escrever, né? Se ela admite outra raiz, né? Beta, onde beta é diferente de alfa, então eu posso escrever f de x como sendo x menos beta vezes um q de x, né? Para algum q de x, certo? Para algum q de x pertencente a x, né? Existe, né? Esse polinômio pelo nosso teorema que a gente mostrou anteriormente, né? Se beta é uma raiz de f de x, então x menos beta divide f de x. Então, eu posso escrever f de x como sendo x menos beta vezes q de x, certo? Ok. Então, agora observemos o quê? Então, se eu avalio f em alfa, então isso implica que f avaliado em alfa é igual a alfa menos beta vezes q avaliado em alfa, né? Mas isso implica o quê? Quem é f avaliado em alfa? F avaliado em alfa é zero, porque eu tenho que alfa é uma raiz de f, né? Então, é zero igual a alfa menos beta vezes q de alfa, né? Mas observem o seguinte, isso aqui é diferente de zero do anel. Por quê? Porque eu estou tomando beta diferente de alfa, né? Então, isso ali é diferente do zero do anel, certo? Então, eu tenho que esse produto está me dando zero, mas esse é diferente de zero. E eu estou em um anel de integridade. E um anel de integridade não existe divisores próprios de zero. Ou seja,
O produto entre dois elementos nesse anel vai ser 0 somente se um deles for 0. Como isso aqui é diferente de 0, né? Eu tenho que isso aqui necessariamente tem que ser 0. Certo? Ah, mas eu não quero escrever, não é isso não. Peraí, eu quero escrever aqui é Q beta. Vamos trocar aqui. Peraí. Então eu tenho. Eu quero escrever Q beta por causa do que eu quero chegar, tá bom? Então vamos. Se f admite uma raiz alfa pertencente a, então f de alfa é 0 e como é 0, certo? Antes eu vou escrever uma coisa aqui. Vou apagar. Isso aqui eu vou escrever de novo, mas espera aí. Se f admite uma raiz alfa em A, então f de alfa é 0, né? E então, vou escrever assim. Então, x menos alfa divide f de x, certo? X menos alfa divide f de x pelo teorema que a gente acabou de falar. Se alfa é uma raiz, então x menos alfa divide f de x e existe um q de x pertencente a A de x, tal que f de x é igual a x menos alfa vezes q de x. Vou chamar isso aqui de estrela. Tá? Ok? Né? Então, neste caso, eu tenho 1 é menor ou igual que o grau de f de x. Né? Por quê? Porque eu estou falando que tem uma raiz, apenas uma raiz. Né? Se admite uma raiz apenas alfa, né? Então eu tenho que uma raiz que é menor ou igual que o grau de f de x, porque eu estou tomando n, que é o grau maior que 0, ok? Agora, se f admite outra raiz beta com beta diferente de alfa, certo? Então, segue de estrela que f de beta é igual a a beta menos alfa vezes Q aplicado em beta, né? Então, isso implica, mas eu estou admitindo beta uma outra raiz de f. Então, f aplicado em beta é o 0 do anel, né? Isso é igual a isso aqui, mas isso aqui é o quê? Diferente de 0 do anel. Por quê? Porque beta e alfa são diferentes, né? Então, isso é igual a beta menos alfa vezes Q de beta, né? Como eu estou num anel de integridade, eu tenho um produto de dois elementos desse anel dando 0. Mas isso ocorre somente se um deles for 0. Como esse é diferente de 0, eu tenho que Q aplicado em beta é igual a 0, né? O que implica que Q aplicado em beta é igual a 0, certo? O 0 do anel, né? Então, portanto, o que a gente tem? Olha só, o que nós temos aqui? Nós pegamos uma outra raiz, nós tínhamos uma raiz, né? A gente supôs que f admitia uma outra raiz diferente dessa. E a gente chegou à conclusão, então, que nesse caso, essa raiz vai ser necessariamente raiz desse polinômio aqui, né? Não foi isso? A gente chegou à conclusão, então, que se ele tem uma outra raiz, vai ser raiz desse polinômio, certo? Então, portanto, qualquer outra raiz de f de x
é raiz de Q de x, certo? Mas observemos o seguinte, agora, observe que quem é o grau de f de x, né? Eu tenho que f de x, eu estou falando que f de x é x menos alfa vezes q de x, né? Vou escrever aqui melhor. Sendo como A é um anel de integridade, segue de asterisco, segue de asterisco que o grau de f de x, né? Eu sei que quando A é um anel de integridade, né? Isso foi propriedades que a gente viu a respeito do grau, né? O grau do produto é a soma dos graus, né? Então vai ser o grau de x menos alfa, né? Mais o grau de q de x, né? Então isso implica que o grau de f de x é quanto? É n. É igual ao grau desse, que é 1, mais o grau de q de x, né? O que implica que o grau de q de x é n menos 1, né? Mas a minha hipótese de indução diz que a afirmação é verdadeira para todo polinômio de grau n menos 1, né? Então, segue da hipótese de indução, segue da hipótese de indução que o número de raízes de Q de x é no máximo n menos 1 e o número de raízes de x menos 1 é no máximo logo o número de raízes de f de x é no máximo n, né? Olha só, a gente tem que f de x é o produto desses dois polinômios, x menos alfa vezes q de x. Mas q de x é um polinômio de grau n menos 1, a gente acabou de observar isso, né? Aqui a importância de A ser um anel de integridade, certo? Então, como eu falei para vocês, essa condição ela é necessária aqui, né? Então, sendo A um anel de integridade, eu posso concluir que o grau de q de x é n menos 1. Mas, por hipótese de indução, eu tenho que qualquer polinômio cujo grau é menor ou igual que n menos 1 admite no máximo n menos 1 raízes, né? Então, nesse caso, q de x tem no máximo n menos 1 raiz, né? E como o grau de x menos alfa é 1, né? Certo? Que é menor ou igual que n menos 1, eu tenho por hipótese de indução também que x menos 1 admite no máximo uma raiz, né? Então, sendo f de x o produto desse por esse, eu tenho que o número máximo de raízes de f de x
é o número de raízes desse com o número de raízes desse, né? Então, é 1 mais n menos 1, ou seja, o número máximo de raiz de f de x é no máximo n, que é o grau de f de x, ok? E está aprovado, né? Então, olha só, é um resultado simples de mostrar, né? É bem construtivo, basta a gente usar o conceito de ser anel de integridade para conseguir concluir, né? Mas é um resultado muito importante, né? Então, ou seja, se eu estou num anel de integridade, né? Domínio é a mesma coisa, sempre lembra, né, gente? Que anel de integridade, domínio de integridade ou simplesmente domínio é a mesma coisa, tá bom? Então, se eu estou num anel de integridade, o número de raízes de um polinômio nesse anel nunca ultrapassa o grau do polinômio, né? É no máximo o grau. Pode ser um número menor, tudo bem, né? Como vocês aprendem lá no ensino médio, por exemplo, vocês calculam polinômios lá em R, né? Vocês tomam polinômios em R e vocês aprendem a calcular raízes desse polinômio, né? Que muitas vezes uma raiz apenas está em R e as outras está nos complexos, né? Que é uma extensão dos reais, né? Então, é um exemplo claro disso, né? Então, você tem um polinômio e o número de raízes dele nunca ultrapassa o grau dele, né? Pode ser um número menor, inclusive naquele anel, né? Como, por exemplo, tem o que eu acabei de falar, né? Vários polinômios sobre os reais têm um número de raízes menor do que o grau, certo? Ok? Então, é isso, né? Até a próxima aula, né? Eu vou atualizar a lista de exercícios de vocês e bom estudo para todos.